Para quem acha que Bitcoin só subiu essa semana, na verdade eu vou contar para você o que aconteceu foi que o mercado mudou de nível. Não foi só o preço, foi fluxo, foi narrativa e principalmente foi comportamento institucional. E hoje eu vou mostrar para você que essa alta não é aleatória. E mais, vou contar para você o que pode acontecer a partir daqui. Então, fica comigo até o final que você também vai mudar de nível. Vamos começar pelo resumo da semana. A semana do dia 12 ao dia 18 de abril. E o que a gente viu? O Bitcoin saiu ali da região dos $70.500, 71 mil dólares e buscou as máximas próximo aos 78 mil dólares. Assim como eu expliquei no radar da semana passada que se o Bitcoin conseguisse ficar acima dos 75 mil dólares, facilmente ele iria buscar a região dos 80 mil dólares. E essa região foi beijada. E nesse momento o preço do Bitcoin trabalha em um respiro, na faixa ali dos 75 mil a 76 mil dólares. Fazendo um resumo da estrutura semanal do preço do Bitcoin, nós tivemos uma consolidação no início da semana e um pullback saudável no final da semana. E isso tudo que aconteceu não é fraqueza, é um movimento natural do preço, é respiração de uma tendência. Agora eu quero saber se você pegou esse movimento. Comenta aqui para mim que eu quero saber. E no gráfico do Bitcoin a gente tem um cenário bastante limpo. Temos o suporte expressivo na região entre os 73 e 74 mil dólares. E temos a resistência na região entre os 77 mil dólares e os 78 mil dólares. Ou seja, o mercado saiu daquela compressão e agora testa a sustentação do movimento. Se o Bitcoin se segura acima dessa região, a estrutura de continuação de alta permanece intacta. E é isso que a gente tem que ter em mente. Depois de um rompimento, o mercado não precisa correr, ele precisa se sustentar. E a gente sabe que o preço ele reage, mas o que realmente moveu o preço do Bitcoin foi a macroeconomia. Os Estados Unidos meio que deu uma trégua no conflito com o Irã. E a gente já teve até uma leve queda do petróleo que chegou a bater ali a região dos 120 dólares. E agora ele está ali na casa dos 95, 96 dólares o barril do Brent. E isso sugere um pequeno alívio nas pressões inflacionárias, acordando novamente o apetite ao risco dos grandes investidores. Além disso, a gente não teve uma liquidez drenada de forma tão agressiva, o que se traduz num cenário macro que parou de pressionar e o mercado conseguiu andar. E é isso que a gente observa nesses momentos. Às vezes o mercado ele sobe não porque ele está forte, mas porque a macroeconomia finalmente deu uma trégua. Agora vem um ponto que realmente faz toda a diferença: o fluxo de capital para os ETFs. De acordo com a reportagem da WeBitcoin, somente semana passada a gente teve um fluxo de capital de 996 milhões de dólares entrando nos ETFs de Bitcoin, com destaque para o queridinho YBIT da BlackRock, que liderou as entradas líquidas de capital com 283 milhões de dólares. Além dos ETFs, a gente também teve uma entrada brutal de capital da Strategy, a empresa do Michael Saylor, que comprou a bagatela de 2,54 bilhões de dólares em Bitcoin, a maior aquisição desde novembro de 2024. Então é perceptível que o fluxo de capital institucional do Bitcoin continua forte, preenchendo o gap de demanda. E enquanto o institucional constrói movimento no Bitcoin,
o varejo tende a reagir ao preço. E é isso o que a gente está vendo no mercado nesse momento. São empresas acumulando, bancos se posicionando, países se abrindo para o Bitcoin. Então presta atenção, porque não é hype, é infraestrutura sendo construída em silêncio. E isso muda completamente o tipo de volatilidade que a gente vê no preço do Bitcoin. Agora vamos para o que interessa, os cenários prováveis do preço do Bitcoin. Então me acompanhe aqui. O que pode acontecer? Primeiro, uma continuação de alta. Se o Bitcoin romper aquela região entre os 77 e 78 mil dólares, o próximo alvo está na casa dos 80 mil a 85 mil dólares. Outro cenário é um cenário ainda de consolidação, de lateralização. Se o preço do Bitcoin permanecer na faixa entre se o preço do Bitcoin permanecer na faixa entre os 73 e os 77 mil dólares, o mercado entra numa nova fase de reequilíbrio. E o terceiro cenário é aquele pullback mais profundo, ou seja, caso o preço do Bitcoin perca a região dos 73 mil dólares, ele pode vir a buscar liquidez abaixo, entre 70 a 71 mil dólares. Aquela famosa frase que o mercado sobe de escada, mas desce de elevador. Por isso é que muita gente se assusta e entra em pânico. E qual que é a estratégia prática? Ao meu ver, o jogo agora não é correr atrás. O jogo é esperar confirmação, respeitar regiões, proteger capital. E o erro clássico aqui nessa fase é: a pessoa vê o rompimento, não se posiciona, espera e acaba entrando no topo emocional. E o problema não é perder o movimento, é a pessoa, é você perder o controle. Se esse tipo de leitura te ajudou até aqui a não fazer uma besteira no mercado, já deixa seu like para mim agora e não se esqueça de ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e se inscrever aqui no canal. Se você sente que o mercado sempre anda e você chega atrasado ou atrasada, talvez não seja timing, talvez seja a leitura de mercado. E leitura muda tudo. E eu compartilho esse tipo de leitura com muito mais profundidade para quem quer sair do nível de tentativa e erro. Porque quando você entende o jogo, você para de depender de sorte. O Bitcoin subiu, sim, mas o que realmente importa é se você agiu. Porque a gente já sabe, o preço reage, o contexto explica. E o dinheiro inteligente já se posicionou. Um beijo para vocês e até o próximo Radar Bitcoin.